Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista. Hoje, dando continuidade à nossa série de bate-papos com os vereadores eleitos agora para os próximos 4 anos em Bauru. Ele é bauruense, casado, pai de 2 filhas, pastor evangélico e agora passa a exercer o seu segundo mandato na Câmara Municipal. Estou falando do Biratãs Cássio Sanches, pastor Bira do Podemos, mais uma vez aqui com a gente, na nossa reapresentação, para quem nos ouve e nos assiste aqui pela TV e Rádio Câmara. Bira, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane, obrigado a todos. Para mim é uma alegria, retornar e poder oferecer o trabalho que a gente se propõe para a população. Vai ser mais 4 anos de desafios. Antes da gente falar desses desafios, dessas expectativas agora para 2025, para os próximos 4 anos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até a Câmara Municipal. Estava lendo um pouco sobre sua biografia, li que você já morou um tempo no Rio Grande do Sul, Sim. acabou voltando aqui à nossa terra, teve a felicidade de entrar como servidor para a Câmara Municipal e acabou, enfim, como vereador do Legislativo. Como é que foi todo esse processo? Bom, eu sou, que nem diz o Belchior, Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Mas nascido e criado em Bauru, pais de Bauru, imigrantes, família imigrante da Espanha, da região de Málaga. Nascido e criado em Bauru, estudei em escola pública a vida toda. Morei, de fato, no Rio Grande do Sul, fui bombeiro militar na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, de 92 até 97 aproximadamente, quando retornei a Bauru. Em Bauru eu trabalhei no Bradesco, Gráfica São João, fui militar aqui também, servi o exército aqui. Enfim, uma trajetória normal, uma trajetória de bastante desafios e foi muito bom. Pai e mãe me educaram no sentido de ser alguém honesto, que cumpra a sua palavra, enfim, tudo isso eu tenho. Sou o 5º irmão de uma família de 6. Minha mãe e meu pai trabalhavam bastante, criando todos nós com bastante dificuldade, mas sempre com muita determinação. Tenho 2 filhas, como você mesmo citou, a minha esposa Cleonice, que é minha grande parceira, a Juliana e a Letícia, que são minhas filhas. Já me deram netos, já tenho 3 netos, a Júlia, o Augusto e a Bela. 2 genros que são como filhos, o Jean e o Diego. De fato, quando voltei a Bauru, voltei precisando de trabalho. Trabalhei como regulador de sinistro um bom tempo. A vida faz mudanças, E num período de desemprego é que passei na porta da Câmara e soube que haveria um concurso público, que eu não tinha nem o dinheiro para poder fazer o concurso. Entrei, era gratuita então a inscrição, haviam 1.000 candidatos para 4 vagas e graças a Deus consegui me qualificar entre os 4. E aí começou então minha carreira no Legislativo. Política sempre gostei, meu pai era cabo eleitoral de vários políticos da cidade, Sbeg, Franciscato, Daibem e outros nomes importantes que meu pai sempre trabalhou como cabo eleitoral, na época chamava cabo eleitoral. E eu sempre fiz política na minha vida, mas atuar mesmo na política tem pouco tempo, tem aproximadamente uns 15 anos. E esses 15 anos foi só de militância. Na verdade, a eleição foi mais uma indignação. Achei que eu poderia contribuir, achei que eu poderia mostrar algo novo e me qualifiquei. Não foi fácil, muita resistência, pouco dinheiro, mas principalmente com muita vontade. E claro, eu acredito na Bíblia, como você disse, eu sou pastor evangélico, convertido há mais de 45 anos, e eu acredito que Deus coloca reis e Ele tira reis. Ele coloca pessoas e tira pessoas. Essas pessoas, elas têm uma missão, um propósito para ser executado. E eu entendo que com a renovação do mandato, deve ter mais alguma coisa para a gente poder fazer para a cidade e, quem sabe, usar essa ferramenta poderosa que é o mandato para melhorar a vida das pessoas. Rapidamente é isso. Quando você fala aí da sua militância, antes mesmo, de se tornar vereador aqui na Câmara Municipal,
Isso tem alguma ligação com o envolvimento que você tem com as necessidades da comunidade, especialmente ali do núcleo Otávio Haase? Porque por aquela população você teve um trabalho bastante direcionado, intenso durante os primeiros 4 anos de mandato, né, vereador? Isso não vai mudar. Como eu te disse, eu sou pastor da igreja há 22 anos no bairro. Eu me mudei para o bairro para poder estar próximo à comunidade. E claro, a gente é apresentado a muitas dificuldades. A gente é apresentado pela questão da falta de saneamento, a falta de saúde, a falta de creches, a educação, o transporte. São assuntos do dia a dia das pessoas comuns. E eu não sou diferente de ninguém, né? Eu sou uma pessoa comum e espero manter essa singularidade para poder atender realmente a população daquele bairro. E você falou muito bem. Muitas vezes a gente precisa se colocar para ser ferramenta. Nós precisamos nos colocar na posição de defender um determinado segmento. Graças a Deus a gente tem conseguido responder com boas demandas, com bons resultados, a população de todo aquele entorno, que não é somente o Otávio Haase. O Otávio Haase tem aproximadamente 1.100 casas, 1.120 casas. Mas o entorno ficou muito grande. Nós temos vários assentamentos, tem o Cristal, a Aimorés, temos o Morada Nova, o Além da Linha, o Vargem Limpa, o condomínio Terra Nova, Tangarás, que também é abrangido pelo Otávio Haase, Santa Terezinha, são muitas comunidades. E o polo é o bairro Otávio Haase. Então nós temos uma estrutura que foi feita para 1.100 casas, que hoje já ultrapassa, né, centenas de milhares. Então, para a gente é importante que essa população também seja atendida. E um representante lá sempre é importante. A gente é cobrado bastante, mas a gente trabalha bastante também. E como foi essa virada de chave, né? O Bira, servidor aqui da Câmara Municipal há tanto tempo, se tornar então um vereador da Casa de Leis? Eu vejo isso tudo como um propósito. Eu não entendo... o mandato ele nos dá mais responsabilidade do que projeção. A gente não busca a projeção, a gente não busca a fama, porque a fama ela é passageira, ela é efêmera. O cargo de vereador ele é passageiro. Então, qual é a grande motivação? É fazer desse mandato, como eu disse, um método, uma maneira de você poder responder no tempo que você tem. Então, acredito que os 4 anos foram intensos, não foi fácil, a mudança de chave foi difícil, nós tivemos que fazer algumas escolhas, porque eu não sei se você sabe, mas acredito ser o primeiro servidor público da casa a ser eleito como vereador. Sim. Então, tudo isso teve muita dificuldade de se adaptar. Como é que vai fazer? Vai continuar trabalhando? Pode continuar trabalhando? Horário concorrente? Então, foram muitos desafios que eu tive que tomar decisão em 3 meses. Né? E os 3 primeiros meses do primeiro mandato foram de perdas, né? E depois a gente foi adaptando, cai o padrão de vida, porque nós temos uma renda e as coisas mudam. O servidor ele não pode ter perdas quando chega ao mandato, e eu sempre comunico e confidencio para as pessoas que eu tive mais perda do que ganho, no sentido material. Mas no sentido humano e no sentido do trabalho, eu cresci muito, aprendi muito e continuo aprendendo. Espero fazer desse novo mandato um novo ciclo de crescimento. Mas basicamente essa mudança de chave triplicou o volume de trabalho. Porque além de pastor, você precisa atender a sua comunidade. Eu sou pai, sou avô, sou marido, sou morador do bairro, trabalhador, e aí veio mais uma responsabilidade, que seria o mandato. Tá tudo certo, sobrevivemos e vamos tentar continuar. O que você entende como principais desafios vivenciados ao longo desse primeiro mandato e como tentar superá-los agora para essa segunda oportunidade? São muitos desafios. Nós temos um problema sério e que eu sempre me posicionei, que é a questão da estação de tratamento de esgoto.
saneamento básico é um problema da cidade e existe, inclusive, uma agenda, e essa agenda precisa ser cumprida para o bem da cidade. Então, esse é um desafio. Educação. Educação é um grande rombo que nós temos nesta cidade e em outras cidades. Falta de vagas, o número cada vez mais crescente de mães que buscam as creches para poderem trabalhar, porque hoje é impensável o marido somente sustentar uma família, criar um vínculo familiar e mantê-lo somente com o seu trabalho. Então, o número cada vez mais crescente de mães que precisam de creches e de escolas. Nós temos uma defasagem histórica, histórica. A gente não atribui a esse ou aquele mandato. A gente sabe que quem está na cadeira precisa tomar decisões e faz parte da rotina do gestor. Então, educação é um problema seríssimo, é um problema grave na cidade de Bauru por conta da falta das vagas. A saúde também é um outro gargalo gigante, pois a gente não depende exclusivamente do município. Nós temos aquela famosa fala de uma ação tripartite, né? SUS, Estado de São Paulo e Bauru, e nós temos pouca resolutividade, principalmente nas questões de cirurgias, tratamentos mais intensos, um volume cada vez maior de pessoas buscando o serviço público, porque pouca gente tem condições de pagar um plano de saúde que pudesse lhe atender. Então são muitos desafios. A infraestrutura em Bauru, drenagem, Bauru está localizado num vale, eu sempre aprendi isso, e esse vale, ele sempre tem problemas com chuvas volumosas. Então, assim, para citar os mais complicados, os mais difíceis, a gente pode citar a questão do autismo, que é cada vez mais crescente, e nós temos algumas políticas voltadas do gabinete para esta classe especificamente. Os deficientes, que também necessitam de um atendimento, que são crescentes. Nós trabalhamos também a questão climática, a lei da arborização. Nós provocamos 2 ou 3 audiências nesse mandato, justamente para a gente discutir a questão da arborização, que não é somente a beleza ou o paisagismo, é questão de segurança por conta das linhas elétricas, da água, do transporte, até mesmo da mobilidade das pessoas. Então, nós também achamos esse um grande desafio para os próximos anos. Enfim, se nós falarmos a maioria das ações, né, nós vamos ter que ter um documentário aqui, né, para bastante tempo. Mas, a princípio, seriam essas as grandes pautas que a gente tem que discutir, e com certeza devo estar esquecendo alguma, mas certamente essas são as prioritárias. Bira, pensando em nova composição aqui para a Câmara Municipal, nessa nova legislatura, nós tivemos aí como resposta das urnas em outubro do ano passado, pouca renovação, podemos dizer assim. Boa parte dos vereadores retorna à casa, foi reeleita, você é um desses vereadores que continua por mais 4 anos, e o que nós tivemos aí de renovação, a maior parte são dos vereadores novos, afinal de contas, temos um aumento do número de cadeiras, agora a partir de 2025, de 17 para 21 vereadores. Como deve ser a postura agora do vereador Bira para esse novo mandato, para essa segunda legislatura? Na primeira experiência, no primeiro mandato, nós acompanhamos um vereador embativo que por boa parte do mandato fez parte da bancada de oposição ao governo Suelen Rosim. Isso deve permanecer agora pelos próximos 4 anos. Nós vemos um enxugamento aí da bancada de oposição, né, ao governo agora nessa nova legislatura. Como é que fica a relação com os colegas do partido? Locadora, Emerson agora que começa seu primeiro mandato, há algum tipo de rompimento, né? Nós vimos aí algumas rusgas no dia da posse, na sessão do primeiro dia do ano. Como é que vai ser o perfil do vereador Bira, agora mais embativo, mais alinhado com o governo, para esse segundo mandato? Olha, Lídia, eu acredito que não deva haver problemas de relacionamentos, né? O parlamento, ele é plural.
E por ser plural, você precisa respeitar, inclusive, posicionamentos contrários. Esses primeiros 4 anos, nós tivemos aprovação de várias 6. Eu participei da maioria delas. Nós fizemos parte de um processo de CP contra a prefeitura, contra outros vereadores, inclusive, porque eram questões que não tem partido, não tem o bom para mim, é o certo. Então, a minha postura sempre seria e sempre será de independência. Essa independência, ela não é isolamento. É bom citar que nos primeiros 2 anos, no biênio inicial, nós fizemos parte da mesa como primeiro secretário e o presidente era o Marcos de Souza, pastor Edson e o Guilherme Berriel. Essas pessoas tinham, além das suas atribuições, o gerenciamento da Câmara, né? E a definição de pautas. Isso é o que precisa ficar bem claro. É que o presidente da Câmara ele é um grande definidor de pautas e é aquele que organiza e que faz gerir um dos poderes desse município. Então, às vezes se dá um valor muito grande à presidência que, na verdade, deveria ser um pouco mais comedido. Não estou dizendo que não é importante, é muito importante. E acho que as pessoas que ocupam esse cargo precisam ter essa condição de manter o poder legislativo independente, isento e imparcial. Isso é importantíssimo para a sobrevivência do poder legislativo. E nós, nos primeiros 2 anos, nós é que propusemos o aumento de 21 cadeiras, para 21 cadeiras. Por quê? Porque acho que Bauru tem 21 regiões. Quando a gente discute o plano diretor, que também é um outro assunto, como disse que eu esqueci, né? Naturalmente, o plano diretor é um outro grande assunto. E nós temos 21 regiões em Bauru. E haviam 17 vereadores. A estratificação da cidade, com 21 já é baixa. E com 17 é muito inferior. Então nós propusemos para uma próxima legislatura. Não sabíamos nem se íamos estar ou não, mas era uma decisão importante para a cidade. Então nós tomamos, não tivemos medo de tomar. Me posicionei muitas vezes contra e naquilo que era importante para o município, a favor. Pontuais foram os assuntos mais dolorosos, mas que exigem coragem. Se você está num cargo público investido pela população, você precisa ter coragem. Então, a coragem de falar sim, a coragem de falar não, e aí você espera que a população entenda, que a população compreenda qual é a maneira que você escolheu trabalhar. Então, eu acho que o grande plenário, ele sempre será soberano. E nós vivemos uma democracia. E essa democracia, ela se materializa a partir da vontade da maioria. Gostemos ou não, essa é a melhor maneira que nós temos para dar um pouco de equidade, dar um pouco de justiça àquilo que se propõe. Eu entendo que não haverá nenhum problema de nós discutirmos assuntos importantes que possam ir tanto de encontro ou contrário à postura do Poder Executivo. Não vejo problema não em mantermos uma posição de transparência, porque isso é a marca do Podemos. O Podemos ele é a favor totalmente da transparência. Então, aquilo que não for transparente, naturalmente nós vamos discutir. E, claro, a questão do locador não há problema nenhum. Isso deveria ter sido resolvido em outro fórum, mas escolhemos discutir ali o parlamento. Então, o parlamento, acabou a sessão, está tudo certo. É como se fosse um jogo de futebol. Acabou o jogo, o que ficou no campo, vida que segue. Bauru é maior que todos nós. Mira, para a gente finalizar, né? Expectativas, agora estamos num período de recesso parlamentar até o dia 31 de janeiro. Em fevereiro são retomadas as sessões, audiências públicas. E na primeira sessão, na primeira segunda-feira de fevereiro, acontece a definição das comissões permanentes. Você teve uma participação bastante ativa no primeiro mandato em várias comissões. Qual a expectativa aí com relação à participação? Há alguma comissão em especial que lhe agrade por conta das bandeiras que você defende? Como é que você tem se preparado para isso?
Eu julgo muito mais importante do que os cargos que talvez a gente poderia pleitear nesses 4 anos de experiência. Eu acho que as comissões são, de fato, os pontos mais importantes para os vereadores trabalharem. Então, como bancada, que também tem a prerrogativa de escolher e de poder participar, indicando, nós não vamos abrir mão disso, de modo algum. Sempre quando somos chamados a responder essas questões, a gente responde com coragem e com autoridade. O Podemos não vai abrir mão de indicar os seus membros, de modo algum. Eu, nos primeiros 2 anos de mandato, eu participei no número limite das comissões, porque eu achava importante. No segundo biênio, eu também participei de várias. Uma porque a vacância, né? Muitos não podem, não querem, e aí nós somos chamados a participar, e eu jamais vou me furtar disso. Nós temos comissões importantes, as que tramitam o ano todo, todos os projetos. Justiça, finanças, fiscalização e controle, saúde, educação, enfim. A interpartidária, que é muito importante, eu fiz parte dos 2 biênios da comissão interpartidária, que é muito importante, que discute o planejamento da cidade. Então, é um absurdo dizer que nenhuma comissão é importante. Todas elas são importantes e eu quero dizer que eu não vou abrir mão de poder participar e meus colegas também participarão. Nós temos a prerrogativa de indicar e nós não nos furtaremos de fazê-lo. O Biratã Sanches, vereador Pastor Bira, eleito agora para o 2º mandato aqui no Poder Legislativo bauruense pelo Podemos. Eu queria aproveitar o finalzinho agora do nosso bate-papo para fazer uma prestação de serviços para quem nos ouve e nos assiste, os contatos do gabinete do vereador Bira, telefone, e-mail, para que a população possa, enfim, enviar suas demandas. Pois não, se você me permitir, é o pastorbira@bauru.lege.sp.br. O canal de contato, telefone fixo é o 14 32 35 06 33. Se não esqueci, é isso aí mesmo. Tá dado o recado, é isso mesmo. Bira, muito obrigada mais uma vez. Boa sorte agora no 2º mandato. Eu que agradeço. Eu sempre termino as minhas falas dizendo que Bauru merece o melhor. E o melhor não é o Pastor Bira, o melhor é o melhor para Bauru. E que Deus abençoe Bauru. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Estamos à disposição aqui. Nós aproveitamos para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!